Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa quinta parte da nossa segunda aula de homilética e introdução à hermenêutica. E nós estamos falando aqui sobre os tipos de sermões. Falamos sobre o sermão temático, demos alguns exemplos, ok? E com relação ao sermão textual, fala aqui o seguinte: cujos argumentos, as divisões, são tirados diretamente do texto bíblico. Ou seja, enquanto que o sermão temático, a base dele é o tema, o sermão temático, a base dele é o texto que está na palavra de Deus, ok? Essa é a base do sermão temático. O texto, o contexto, é importante. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Com relação ao sermão temático, vou botar um exemplo aqui na tela aqui para vocês aqui, né? Um esboço de sermão temático, textual, né? Um esboço de sermão textual que eu botei aqui para vocês aqui. Exemplo, né? Eu botei aí tema, texto bíblico, introdução. O desenvolvimento eu botei em 3 divisões e a conclusão. Vocês verão que esse esboço de sermão textual, ele tem as suas divisões baseadas no próprio texto bíblico. 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, tem algumas bíblias que é 13, 14, ok? Tranquilidade. É a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, né? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, entendeu? Então eu botei o tema aqui: uma bênção de Deus para a sua vida. Texto bíblico, 2 Coríntios 13. Aí eu botei uma introdução, a gente faz uma introdução sobre o assunto, ok? É a pregação. Isso é um esqueleto, é o esboço, ok? O desenvolvimento são as divisões. Eu botei 3 divisões. A graça do Senhor Jesus. Vou falar sobre a graça do Senhor Jesus. O amor de Deus. Vou falar sobre o amor de Deus. A comunhão do Espírito Santo. Vou falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Ok? Acompanha aí, vê mais direitinho. E temos a conclusão. Vocês veem que a divisão do esboço do sermão textual se dá no próprio texto. Eu poderia ir para aquela passagem de Isaías, né? E o Filho se nos deu, principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, eu vou dividir lá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Fazer as divisões dentro do próprio texto, ou dos acontecimentos dentro do texto. Pode ser uma narrativa de acontecimento. Faz divisões dentro do texto. A maioria dos pregadores pregam o sermão temático, aquele que só baseia no tema. O sermão textual é um caminho para quem se aprofunda mais em analisar o texto da palavra de Deus. Ok? Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui de sermão textual. Esse não é meu, não.
de esboço, né? Dá uma olhadinha nesse esboço aí. Tem o título, dando prioridade às coisas importantes. O assunto, o propósito do coração de Esdras. Vocês veem que aí tem 3 divisões. 3. Porém, cada divisão tem as suas subdivisões. Eu vou dar um exemplo melhor sobre isso aí, mas vamos lá. Primeira divisão. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. As subdivisões são numa corte pagã. Aí o assunto, né, vamos falar assim, o comentário sobre, de maneira completa, sobre. Vamos lá. Terceiro. Estava disposto... Terceiro, é o segundo, né? Segundo. Estava disposto a obedecer à palavra de Deus. Prestar uma obediência pronta. Prestar uma obediência completa. Prestar uma obediência contínua. Terceiro, prestar uma obediência contínua. Vamos para o terceiro ponto. Estar disposto a ensinar a palavra de Deus com clareza ao povo de Deus. Então, esse exemplo de esboço que nós temos aqui, ele tem 3 divisões com subdivisões, mas é um esboço textual. Eu quero lembrar para os irmãos aqui o seguinte: vamos ver sobre esboço e subdivisões. Deixa eu botar para vocês aqui. Então, olha só esse desenvolvimento aí, essas divisões. Eu botei aí o primeiro tópico, ou primeira divisão. Aí vem o subtópico, ou subdivisão. Entendeu? O segundo tópico, ou divisão. Aí vem a letra A, subtópico, ou subdivisão. E tem o terceiro tópico aí, que eu botei o exemplo de 3 subdivisão ou 3 subtópicos. Subdivisões ou subtópicos. Entendeu? E outra coisa, na terceira subdivisão, eu ainda botei mais 2 subdivisões. Como é que o sermão ele se divide? Ele vai tendo vertentes, entendeu? Então, nesse terceiro tópico, ou terceira divisão, tem a subdivisão A, a B, a C. Só que na C, nós temos mais 2 subdivisões, entendeu? Isso tudo baseado no texto bíblico, ok? Então, eu quero mostrar para vocês novamente aqui o nosso sermão textual. Vocês veem que ele é baseado em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Ok? Então, eu vou usar esse mesmo texto bíblico para transformar o sermão textual, vamos transformar ele em um sermão expositivo. Antes de mais nada, eu botei aqui no quadro, sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno
da exposição exegética completa do texto. Para você fazer o esboço do sermão expositivo, o sermão expositivo, ele é o menos utilizado. O pessoal usa mais o temático em primeiro lugar e depois o textual. Eu gosto muito do sermão expositivo, mas vamos lá. O sermão expositivo, primeiro, você tem que ler. Você escolheu o texto bíblico, você tem que verificar o contexto. E você tem que ler comentários bíblicos sobre esse texto. São livros, comentários bíblicos, livros. Temos bíblias de estudo que comentam, tem ali um comentário sobre aquela passagem bíblica. Entendeu? Eu botei aqui, no mínimo, 3. Por baixo. No mínimo 3. 3 comentários bíblicos. Podem ser livros ou bíblias de estudo que sejam comentários bíblicos. Ok? Outra coisa tem que ser vista. Se você vai pregar e quer uma compreensão clara do texto, leia 3 versões bíblicas. Eu botei aqui exemplo. ARC, Almeida Revista e Corrigida. ARA, Almeida Revista e Atualizada. NVI, Nova Versão Internacional. NTLH, entendeu? Nova Tradução Linguagem de Hoje. Existem outras traduções. E etc. Pelo menos 3 versões diferentes. Entendeu? Por quê? Você olhando em versões diferentes, você vai ter às vezes vem uma palavra um pouquinho mais difícil numa versão que você está utilizando, e você olhando outras versões, você vai ter a verificação e o entendimento melhor ali da história, do conteúdo. Ok? E para fazer o esboço do sermão expositivo, você tem que verificar a vida do autor, cultura da época, ou costumes, né, da época, questão política, a política da época, era Império Romano, o que era, tal, era reino unificado, era reino dividido, reino Israel ou reino Judá, o que era o governo da época, entendeu? Geografia do lugar. Você tem que entender geografia. Você abre aquela passagem da Bíblia que nós já falamos em aula presencial. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi roubado, espancado e deixado cair da beira do caminho como morto, né? É a passagem do bom samaritano. Agora a questão é, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando você verifica a geografia bíblica, você vai ver que aquilo ali é topologia do terreno. É o relevo. Por quê? Jerusalém fica no alto e Jericó ali mais embaixo. Entendido? Então é importante para nós entendermos a geografia, certo? Significados de palavras no original, hebraico ou grego. Pastor, eu vou falar hebraico e grego na hora de pregar a palavra? Não! É para o teu conhecimento. É igual os comentários. De repente você pega um comentário Moody, um comentário Barclay, um comentário Brodmann, um comentário Champlin, entendeu? Mas não é para você chegar lá, Moody diz assim, não, é só para você ter o conteúdo, ter visões diferentes sobre interpretação daquele contexto, ou falando sobre aquela história, para você agregar conhecimento. Ó,
aqui na cachola, aqui na cabeça, para poder pregar profundamente. Se em algum momento você achar interessante, você sentir que é hora de citar, Moody falou isso, você vai falar porque se sentiu de Deus. Entendeu? Mas a questão toda é aprofundamento. Então, o significado de palavras no original, hebraico, quando é Antigo Testamento, grego, quando é Novo Testamento, ok? E historicidade em si. Qual a historicidade? O que eles estão vivenciando historicamente, qual a historicidade dessa carta que Paulo está escrevendo, qual a historicidade do ambiente em que Esdras está lidando, que Neemias está lidando, é importante, ok? Então, vou mostrar novamente para vocês aqui, ó, o esboço do sermão textual, ok? E agora, nós vamos estar transformando ele no esboço do sermão expositivo. Ficou grande aí, né? Tá aí, ficou grande, ficou magrelo o negócio aí, né? O conteúdo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir esse esboço aí em duas partes para ficar uma visão maior. Então vamos para a primeira parte. Dá uma olhada. Esboço, sermão expositivo. Exemplo. Tema. A bênção apostólica para a sua vida. Deu uma aprofundada no negócio, né? Texto bíblico. 2 Coríntios 13:13. Introdução. Na introdução, fale sobre a vida do autor, no caso Paulo. Fale sobre a historicidade e situação para a escrita da carta. Mas estamos no final da carta. Não. Fale sobre a situação, sobre a historicidade e situação para a escrita da carta. Para chegar nessa bênção apostólica. Fale sobre a vida do autor, de Paulo. Ok? Vamos lá. Desenvolvimento. Divisões. Temos aí a primeira divisão. A graça do Senhor Jesus. É a primeira divisão. Dentro dessa divisão, a graça do Senhor Jesus, cite comentários sobre o assunto. Ou comente sobre o assunto baseado nos comentários que você estudou. Eu botei uns exemplos aqui, Moody, Spurgeon e etc. Certo? Cite o significado do texto grego. Por exemplo, isso se você tiver... sentir o espaço para isso. Isso é mais quando você está ministrando para, tipo, conferência de pastores. Entendeu? Caristou, Kyrio, Ieso, Cristo. Né? O caris, alguns chamam de charis, significa graça. Kyrio, tá como curio aí no texto aí. É Senhor, Ieso, Jesus, Cristo, ungido, Cristo. Entendeu? Então estão falando aí sobre o caris, o charis de Deus. A charis, o caris, Ieso Cristo. Vamos para o segundo. Passamos aí. O amor de Deus é o segundo tópico, segunda divisão. Cite comentários sobre o assunto, Moody, Spurgeon, exemplo, né? E etc. Cite o significado do texto grego. Tá lá, ágape, toutel. Ágape, a palavra em grego ali, o amor é ágape. O amor divino, e tel,
Deus. Olha que coisa assim, mais assim, aprofundada, né? Terceiro, a comunhão do Espírito Santo. Cite comentários sobre o assunto que você estudou, Moody, Spurgeon, Barclay, Champlin e etc. Cite o significado do texto grego. A comunhão, koinonia, to agio pneumatos, né? Ágio, santo, pneumatos, de respeito ao Espírito. E pneuma, pneuma significa Espírito. Então, koinonia to agio pneumatos, a comunhão do Espírito Santo. Vamos fazer um fechamento, uma conclusão. E é essa comunhão que o Senhor quer para a tua vida. Olha só que bênção. Amém? Então, a princípio, nós estamos aqui analisando aqui alguns esboços. Amém? Estamos aqui nos aprofundando. E que seja para a glória do Senhor Jesus. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui o esboço aqui, o primeiro inteiro. Tá vendo? Isso aí. Estou mostrando aqui de novo a primeira parte. Isso. Estou mostrando aqui a última parte que nós analisamos. Isso no esboço do sermão expositivo. Amém? Então nós paramos por aqui. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. E no finalzinho aqui agora aqui, vou botar um pequeno trecho de uma mensagem aqui do pastor Ed René Kivitz, com uma pequena mensagem aqui, um pedacinho só de uma pregação dele, ver como é que ele ministra suavemente. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Graça e paz em Jesus. Amém. A expressão coração quebrantado trouxe-me também uma outra imagem, trouxe-me uma outra possibilidade de abordagem, trouxe-me uma outra percepção da nossa relação com Deus e de Deus para com todos nós. A obra de Abraham Joshua Heschel, um rabino, me tem impactado muito, especialmente a visão que Heschel tem do que é um profeta. Profeta, na visão do Heschel, é um homem quebrantado. Mas quebrantado não porque humilhado. Quebrantado porque carrega sobre si o peso do coração de Deus. O profeta é um homem abatido, angustiado. O profeta, a profetisa, são pessoas que esqueceram-se de seus próprios pesos e receberam sobre os seus ombros o peso do coração de Deus, o pathos divino. O sentimento de Deus é derramado sobre o profeta, sobre a profetisa. E a relação deste que serve a Deus nesta dimensão de quebrantamento é uma relação passional. E este texto de Jeremias talvez seja um dos mais passionais dos textos da Bíblia Sagrada. Uma expressão de extremo desespero e desabafo a Deus.